Abra, abra sua Bíblia em Jeremias 18. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Vamos lá. O título do versículo é A Casa do Olheiro. Jeremias 18. O título do versículo é A Casa do Olheiro. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Agora, verso 2. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Agora, verso 2. Levanta e desce à casa do olheiro. Levanta e desce à casa do olheiro. E faze ouvir a minha palavra. Levanta e desce à casa do olheiro. E faze ouvir a minha palavra. Agora, verso 3. Desce à casa do olheiro. E vi que estava fazendo as suas obras sobre a roda. Agora, verso 4. O vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dentro. Eu vou voltar tudo de novo. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. O título é A Casa do Olheiro. Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Agora verso 2. Levanta e desce à casa do olheiro e faz ouvir a minha palavra. Agora verso 3. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre a roda. Agora verso 4. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dentro os olhos. O outro fazia. O vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos. O vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos a fazer. Então tá dizendo aqui, que o vaso que o olheiro fazia se quebrou na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso que parecia bem aos seus olhos. Eu vou dizer uma coisa, Deus é o nosso olheiro. Deus é o nosso olheiro e nós somos o vaso dele. Eu vou dizer uma coisa, Deus é o nosso olheiro, Deus é o nosso olheiro e nós somos o vaso de Deus. Vamos lá, nós somos o vaso na mão de Deus e quando nós se quebramos na mão de Deus, Deus torna a fazer um novo vaso que parece conforme bem aos seus olhos. Então vou dizer uma coisa, Deus está mandando você, Olha o que diz aqui em Jeremias 18, verso 4. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou da sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos a fazer. Então assim, o vaso se quebrou na sua mão. Então tornou fazer outro vaso que parecia bem aos seus olhos. O olheiro tornou fazer outro vaso que parecia bem aos seus olhos. Então vou dizer, Deus é o nosso olheiro. Deus é o nosso olheiro e nós somos os seus vasos, nós somos o seu vaso na sua mão. E uma coisa, você é o vaso dele na sua mão. Então eu vou dizer uma coisa, Deus está lhe moldando. Eu vou dizer uma coisa. Deus está quebrando o vaso que não está bom e Deus está fazendo um novo vaso. Eu vou dizer uma coisa, se você não está sendo um bom vaso, eu vou dizer uma coisa, Deus vai quebrar você e vai fazer de você um novo vaso. Então eu vou fazer uma coisa, então eu vou dizer uma coisa, Deus está lhe moldando, na mão dele, Deus está lhe fazendo na mão dele. Você é um vaso na mão de Deus. Você é um vaso na mão de Deus. Você é um vaso na mão de Deus que Deus está fazendo, que Deus está construindo. Vamos lá, se você quer um vaso quebrado na mão de Deus, Deus vai fazer um novo vaso que parece bem aos seus olhos. Eu vou dizer quando Deus fazer de você um vaso que parece bom e perfeito aos seus olhos, você não vai errar. Você não vai errar no seu caminho. Você não vai errar no seu caminho. Você não vai errar no seu caminho, você vai seguir os mandamentos de Deus, você vai adorar a Deus, você vai fazer as coisas que agradam a Deus. A palavra do Senhor veio a Jeremias a mim dizendo, agora verso 2, levanta e desce à casa do olheiro. Levanta e desce à casa do olheiro.
e a ti farei ouvir a minha palavra. Agora, verso 3. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre a roda. Agora, verso 4. O vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então tornou fazer dele o vaso que ele fazia de barro quebrou da sua mão, então tornou fazer outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos a fazer. Então o vaso se quebrou na mão do olheiro. Então o olheiro tornou fazer outro vaso que parecia bem aos seus olhos a fazer. Então eu vou dizer uma coisa. Se você se quer, você é o vaso, Deus é o olheiro e você é o vaso, eu sou o vaso. Se você se quebrar na mão de Deus, Deus vai fazer de você um novo vaso que parece bem e perfeito aos olhos dele. Então quando Deus fazer de você um novo vaso, você vai ser um vaso perfeito. Você vai ser um vaso perfeito. Vai ser um vaso de diamante. Você vai ser um vaso que guarda. Você vai ser um vaso que guarda os mandamentos de Deus. Você vai ser um vaso de oração. Você vai ser um vaso de consagração. Ó, eu vou dizer uma coisa. Se você é o vaso e Deus é o olheiro. Se você se quebrar na mão de Deus, Deus vai fazer de você um novo vaso. Deus vai fazer de você um vaso purificado. Deus vai fazer de você um vaso transformado. Deus vai fazer de você um vaso cheio da presença dele. Deus vai fazer de você um vaso de oração. Deus vai fazer de você um vaso de jejum, um vaso de consagração. Você pode até se quebrar na mão do olheiro que é Deus, mas Deus, eu profetizo em nome de Jesus que Deus faz de você um novo vaso. E diz aqui, ó. Agora vamos para o verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Agora, verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Agora, verso 6. Porventura não podereis eu fazer. Porventura não podereis eu fazer-vos como fez este olheiro? Porventura não podereis fazer-vos como fez este olheiro à casa de Israel? Ele como barro na mão do olheiro, assim vos é na minha mão a casa de Israel. Assim aqui diz assim, ó. Aqui, ó, verso 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Agora, verso 6. Porventura não podereis fazer-vos como fez este olheiro a casa de Israel? Ele que como barro na mão do olheiro, assim vos é na minha mão a casa de Israel. Eu vou dizer uma coisa, ó. Aqui diz assim, então não poderei fazer como fez este olheiro, então assim é na minha mão como barro a casa de Israel. Então vou dizer uma coisa, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus vai tirar você desse lamaçal. Que Deus vai tirar você desse lamaçal, que Deus vai tirar você desse sofrimento, que Deus vai tirar você dessa dor, Deus vai tirar você desse mal, Deus vai tirar você desse sofrimento, Deus vai tirar você dessa angústia. Você nesse momento está sendo um vaso destruído, você nesse momento está sendo um vaso destruído, você está sendo um vaso quebrado, você está sendo um vaso espedaçado. Você nesse momento está sendo um vaso destruído. Você nesse momento está sendo um vaso quebrado. Você está sendo um vaso espedaçado. Mas eu vou dizer uma coisa. O olheiro que é Deus está chegando aí. O olheiro que é Deus está chegando aí. Tá? Você é o vaso. Deus está pegando você. Está colocando na mão dele. Deus vai fazer de você um novo vaso. Nesse momento você está sendo um vaso quebrado. Está sendo um vaso destruído. Mas Deus vai fazer de você um novo vaso. Deus vai fazer de você um vaso poderoso. Deus vai fazer de você um vaso poderoso. Deus vai fazer de você um vaso cheio da glória dele. Deus vai fazer de você um vaso cheio da presença dele, cheio da majestade dele, cheio da unção dele, cheio da tua purificação dele. Nesse momento você está sendo um vaso sujo, você está sendo um vaso imundo, mas Deus que é o olheiro está chegando na sua casa. Deus que é o olheiro está chegando na sua porta. Está fazendo de você um novo vaso. Está fazendo de você um vaso purificado. Está fazendo de você um vaso purificado dos pés da cabeça. Deus vai fazer de você um vaso de oração. Deus vai fazer de você um vaso de jejum.
Eu vou dizer uma coisa, Deus vai purificar você de dentro, por dentro e por fora. Deus vai purificar você por dentro e por fora. Deus vai transformar você, Deus vai fazer você um vaso transformado da água por vinho. Deus vai tirar o pecado de dentro de você. Deus vai tirar o pecado de dentro de você. Deus vai tirar a imundícia de dentro de você. Deus vai tirar o pecado de dentro do vaso. Deus vai tirar a imundícia de dentro do vaso. E Deus vai derramar dentro do vaso a purificação dele. Deus vai derramar dentro do vaso a purificação dele. Deus vai derramar dentro do vaso a misericórdia dele. E Deus vai derramar dentro... Eu vou dizer uma coisa, eu e você somos o vaso e Deus é o olheiro. E Deus está chegando na sua porta, Deus está chegando na sua casa. Você é o vaso dele. Deus está tirando de dentro de você a imundícia. Deus está tirando de dentro de você o pecado. Deus está tirando de dentro de você a contaminação. E Deus vai derramar dentro de você a misericórdia dele. Deus vai derramar dentro de você a misericórdia dele. Deus vai derramar dentro de você a purificação dele, a compaixão dele. Eu vou dizer uma coisa, nesse momento você pode estar sendo um vaso quebrado, você pode estar sendo um vaso imundo, cheio de imundícia, cheio de contaminação, cheio de pecado. Mas Deus vai tirar o pecado, Deus vai tirar a imundícia. E você vai ser um vaso cheio da purificação, da misericórdia e do poder dele. Amém.